Olá, seja bem-vindo à disciplina História Contemporânea 1, do curso de Licenciatura em História à Distância do Prolicem. A Idade Contemporânea representa um período específico da história ocidental. Boa parte dos historiadores concorda que esta etapa da história inicia com a Revolução Francesa de 1789, marcado pela influência da filosofia iluminista e pela fé no poder do raciocínio lógico e científico. Pode-se dizer que, de uma forma geral, acreditava-se, naquela época, que o conhecimento científico descobria soluções para a maioria dos problemas humanos. Assim, a civilização progrediria sem limites a cada novo conhecimento. Atualmente, discute-se a respeito do fim desse período e também existem vários questionamentos sobre a validade e as consequências do modelo de divisão da história usado tradicionalmente. A Idade Contemporânea é marcada por vários momentos importantes, tais como o desenvolvimento e consolidação do regime capitalista no Ocidente, a ascensão e a queda do socialismo soviético e uma série de disputas territoriais por mercados de consumo e por matérias-primas. Pode-se, assim, dizer que o termo contemporaneidade vincula-se a uma visão de período histórico aberto, porque inicia no final do século XVIII, estendendo-se aos dias atuais. Alguns historiadores consideram que se trata da época da globalização do planeta, o que a transformou no que se chama de século breve. O estudo histórico da Idade Contemporânea é considerado como uma tarefa complexa. Temos o sentimento de que nela encontra-se um curso de acontecimentos muito mais intenso do que em qualquer outro período histórico, a ponto de se falar que é observável um aceleramento da história. O movimento de urbanização das cidades em várias partes do planeta pode ser tomado como um dos fatores que tornam compreensível tal aceleramento. Isto porque a grande concentração de pessoas nas grandes metrópoles implica a ampliação na divulgação de informações e na troca de conhecimentos, além da produção de bens de consumo e profundas transformações no ritmo cotidiano dos sujeitos. Nessas circunstâncias, criam-se novas expectativas para o futuro, sejam elas positivas ou pessimistas. Outro fator está vinculado ao que se chama mudança na perspectiva biológica, uma vez que os avanços no campo da saúde e nas condições de vida provocaram a dilatação nas expectativas de vida. Esse detalhe é de suma importância, uma vez que representa um aumento considerável do número de seres humanos viventes no planeta, acarretando mais consumo, mais rápido esgotamento de recursos naturais e mais demanda por espaço. Nesta disciplina, estudaremos alguns acontecimentos notadamente considerados pelos historiadores como marcos da Idade Contemporânea. Desta forma, a disciplina se articula em três dinâmicas fundamentais da contemporaneidade. Num primeiro momento, você conhecerá os processos estruturantes na formação da hegemonia burguesa na Europa e nas Américas, durante o século XVIII e XIX. Em seguida, irá perceber a relação de acontecimentos e processos históricos na crise da hegemonia burguesa pelo capitalismo liberal, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Finalmente, poderá compreender os processos de fragmentação da hegemonia burguesa, de meados do século XX até os dias de hoje. Na primeira parte da disciplina História Contemporânea 1, você terá contato com os processos de consolidação da hegemonia burguesa. Analisará 4 dos principais movimentos sociais, políticos, culturais e econômicos responsáveis pela afirmação da hegemonia burguesa na Europa e nas Américas. Inicialmente, será enfocada a Revolução Francesa, em seus processos e desdobramentos na própria França, na Europa e nas colônias europeias no restante do mundo. A seguir, verá a Revolução Industrial na Inglaterra e nos Estados Unidos,
com seus processos técnico-disciplinares e de construção do mundo do trabalho contemporâneo. A terceira sessão da Unidade 1 enfocará a doutrina Monroe, conjunto de ideias que se tornou o fundamento da política dos Estados Unidos para com os outros países, principalmente os países americanos, durante o século XIX. E, finalmente, você terá mais algumas informações sobre os processos de independência na América Latina. A seguir, na Unidade 2, você trabalhará com acontecimentos e processos históricos que começaram, já a partir da segunda metade do século XIX, a delinear a conjuntura de crise do modelo capitalista liberal. Esses processos se iniciam com as unificações europeias, da Itália e da Alemanha, e com o surgimento do nacionalismo, que antecipam e preparam os conflitos mundiais do século XX. Depois, será abordada a primeira grande manifestação da crise do capitalismo liberal, a Primeira Guerra Mundial. A seguir, você verá que na mesma conjuntura da Primeira Guerra surge a primeira contestação política e ideológica ao capitalismo liberal consolidada em um Estado, a Revolução Russa e sua proposta de construir uma sociedade comunista. E concluindo a revolução factual sobre a crise, você tomará contato com a grande crise de 1929 e a Grande Depressão da década de 1930, que são o principal sintoma da falibilidade do modelo capitalista liberal. E, de certa forma, o seu final, pelo menos em suas concepções originais. No último núcleo de análise da disciplina, você tomará contato com alguns dos principais processos históricos dos séculos XX e XXI, responsáveis, dentre outros, pela fragmentação da hegemonia do capitalismo liberal em sua dimensão global. Você inicialmente conhecerá o processo e as consequências da Segunda Guerra Mundial, que deslocou o centro de hegemonia capitalista da Europa para os Estados Unidos. A seguir, verá que a Segunda Guerra Mundial acabou tendo continuidade com o conflito latente entre Estados Unidos e União Soviética, conhecido como Guerra Fria, que durou praticamente toda a segunda metade do século XX. E, finalmente, será a hora de conhecer a fragmentação dos conflitos pelo globo, com o fim do socialismo soviético. São processos que você, principalmente nos acontecimentos mais recentes, deve ter tomado contato pelo noticiário e que, portanto, fazem parte do seu vivido. Assim, conhecendo melhor os processos e acontecimentos históricos de seu tempo, você certamente será um professor ainda melhor em sala de aula. Bom estudo!